Sermão 5. Você quer ter comunhão com o Espírito Santo? Entre parênteses, 1 João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 10. Entre aspas, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo da vida, abre parênteses, pois a vida foi manifestada e nós a temos visto e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Fecha parênteses. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Fecha aspas. Qual é o pré-requisito essencial para ter um senso de comunhão com o Espírito Santo? Nós, primeiro, devemos conhecer e crer no Evangelho da água e do Espírito e nos limpar de todos os nossos pecados através da fé. Se você quer ter comunhão com o Espírito Santo, primeiramente deve saber que mesmo um pequeno pecado perante Deus torna impossível a comunhão. Se você pensar, abre aspas, como um homem não tem nenhum pecado perante o Senhor, fecha aspas, mas se realmente desejar ter comunhão com o Senhor, então não deve haver nenhuma escuridão em seu coração. Portanto, a fim de ter comunhão com o Senhor, você precisa saber que deve acreditar no Evangelho da redenção e se limpar de todos os pecados. Se você realmente deseja ter comunhão com o Espírito Santo, então, primeiro, deve conhecer e crer no Evangelho da água e do Espírito e limpar seus pecados através da fé. Se não conhecer o Evangelho da água e do Espírito e não colocá-lo em seu coração, você não deve nem pensar em ter comunhão com o Senhor. Ter comunhão com o Espírito Santo só é possível quando todos os seus pecados são retirados de seu coração através do Evangelho da água e do Espírito. Todos os pecados podem ser limpos da mente de uma pessoa com a verdade da água e Espírito.
O Senhor abençoará vocês com o Espírito Santo quando crerem no belo Evangelho da água e do Espírito. Você realmente quer ter comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo? Então, reconheça seus pecados e creia no belo Evangelho, a fim de se purificar do pecado. Depois disso, você pode realmente ter comunhão com o Senhor. Se você deseja ter comunhão com o Senhor, deve crer no batismo que Jesus recebeu de João no Rio Jordão e também crer em seu sangue na cruz. Se as pessoas verdadeiramente desejam ter comunhão com o Espírito Santo, elas devem saber quem ele é. O Espírito Santo é o único santo e, portanto, ele só pode habitar naqueles que creem no belo Evangelho. Vamos ver uma confissão de alguém cujos pecados foram limpos pela crença no batismo de Jesus por João e em seu sangue, e que agora tem comunhão com o Espírito Santo. Abre aspas. Existem diferentes tipos de pessoas no mundo e todos vivem com seus próprios pensamentos e ideias. Eu era um destes. Tive uma vida muito comum desde a minha infância. Seguia minha mãe para a igreja e, naturalmente, eu vim a crer em Deus. Meu pai era ateu e frequentemente me criticava por minhas crenças, mas todo o resto da família ia à igreja. Ir à igreja foi o que fiz durante grande parte da minha vida. Contudo, durante minha adolescência, vendo meu pai de cama, muitos pensamentos relativos a coisas como morte e vida, céu e inferno vieram sobre mim. A maioria das pessoas dizia que, se eu acreditasse em Deus, estaria apto a entrar no céu e tornar-me seu filho. Mas eu nunca estava certo daquilo. Nunca estava certo se eu havia me tornado seu filho. Eu tinha aprendido que, se fizesse o bem na terra, poderia entrar no céu. Assim eu tentava fazer o bem para os necessitados. Mas, de um lado, no meu coração, eu sabia que tinha pecado. Eu podia parecer uma boa pessoa para os outros, mas só me sentia culpado por meus pecados. Naquele tempo, tinha hábito de ir à igreja e orar. Entre aspas, por favor, deixe-me ser realmente seu filho. Por favor, me deixe conhecer a verdade. Fecha aspas. Enquanto eu orava, eu desenvolvia uma nova necessidade em meu coração. Seja lá quando eu ouvisse os ensinamentos das suas palavras, eu não compreendia, nem via suas palavras. Eu estava cansado por causa do vazio da minha vida, dos meus pecados, morte, etc. Eu tinha pensamentos como, abre aspas, eu quero nascer de novo. Se eu puder nascer de novo, não viverei dessa forma, fecha aspas. Mas, apesar de ter esses pensamentos, eu ia à igreja com menos frequência e meus anos de adolescência passaram. Agora precisava encontrar um emprego e era mais difícil do que eu pensava. Estava muito cansado e, não importando o quanto eu tentasse, não conseguia mais sorrir. Olhando para mim com um coração vazio, caí em um estado de depressão. Naquele tempo, eu ouvia o Evangelho do meu irmão mais velho.
Abre aspas. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Fecha aspas, entre parênteses, Atos capítulo 3, versículo 19. Isto era exatamente o evangelho da água e do Espírito. Tudo o que eu aprendi nas reuniões da igreja era que Jesus havia morrido na cruz por nossos pecados. Mas este evangelho me disse que Jesus foi batizado por João Batista para levar os nossos pecados e foi julgado por nossos pecados na cruz. Eu tinha ido à igreja durante toda a minha vida e fingi ser um filho de Deus, mas falhei. Tentei entender o sentido de suas palavras, mas falhei. Contudo, depois que eu ouvi o belo evangelho da água e do Espírito e acreditei nele, o pecado em mim e todas as coisas que me atormentavam desapareceram e meu coração ficou em paz. Eu pensei que se acreditasse apenas em Deus com entusiasmo e fosse à igreja com zelo, então eu iria para o céu. Mas Deus enviou o evangelho da água e do Espírito e meus pecados foram perdoados. Ele me deu o dom do Espírito Santo. Antes de receber sua redenção, eu não sabia sobre o Espírito Santo ou sobre o falar em línguas. Eu apenas ia para a igreja e acreditava que, se eu vivesse corretamente e servisse na minha igreja, então Deus me abençoaria. Mas eu vim a perceber que eu só podia receber o Espírito Santo quando meus pecados fossem perdoados por meio do belo evangelho da água e do Espírito. Na minha vida anterior, eu ainda estava em pecado. Apesar de crer em Deus, eu vivia uma vida morna, não sabendo da importância de receber o Espírito Santo. Mas, através de seu servo, que pregou o belo evangelho, segundo a Bíblia, eu acreditei e vim a saber que o Espírito Santo também habitava em mim. Após receber a redenção, primeiramente, eu não estava convicto se o Espírito Santo estava ou não em mim, mas estudava constantemente sua palavra e percebi que no meu coração uma nova fé estava surgindo e que eu havia recebido o Espírito Santo. Agora é verdade, estou convicto que o Espírito Santo habita em mim. Quando ele perdoou meus pecados, eu soube que só aqueles livres de pecados podem se tornar filhos de Deus e receberem o Espírito Santo. Eu também sabia que meus esforços para parecer perfeito aos seus olhos ou viver perfeitamente nunca me permitiriam receber o Espírito Santo. Deus vem àqueles que sabem que são pecadores e que ainda não sabem o que fazer sobre isso. Ele encontra aqueles que ansiosamente o procuram e necessitam dele. Ele me fez ver que fazer o bem e crer em Deus com irresponsabilidade não me levaria aos céus e que Jesus Cristo veio a este mundo para me salvar dos meus pecados por meio do belo evangelho da água e do Espírito. Ele me deu o Espírito Santo para habitar em mim para sempre. Eu agradeço ao Senhor por me fazer seu filho e me abençoar com a habitação do Espírito Santo. Se não fosse ele, ainda teria pecados em meu coração e seria condenado a uma vida eterna de aprisionamento no inferno. Fecha aspas. Da mesma forma, eu acreditava apenas no sangue, na cruz, e não podia receber o Espírito Santo mesmo se quisesse.
Naquele tempo, eu cria em Jesus, mas o pecado que tinha em meu coração não permitia que eu recebesse o Espírito Santo. Um pecador não pode receber o Espírito Santo em seu coração, mas muitos pecadores tentam recebê-lo, mesmo quando seus corações estão cheios de pecados. Se você realmente deseja receber o Espírito Santo e ter comunhão com Ele, precisa crer no belo Evangelho da água e do Espírito e obter redenção. Você ainda é um pecador? Então pode ouvir o verdadeiro Evangelho daqueles que já receberam o Espírito Santo. Aqueles que desejam ter comunhão com o Espírito Santo devem ter um coração sedento e confiar no belo Evangelho da água e do Espírito. Apenas os justos podem ouvir as palavras do Espírito Santo através da igreja. Eles podem viver suas vidas fiéis, ouvindo o verdadeiro Evangelho, mas os pecadores vivem suas vidas amaldiçoadas, destinados ao inferno, sem nunca ouvir o Evangelho. Portanto, você deve aprender sobre o Evangelho da água e do Espírito. Por que você precisa crer no Evangelho? É necessário escapar da religião, da lei e construir sua fé no belo Evangelho, baseado nas palavras de Deus. Os discípulos de Jesus seguiam este belo Evangelho e agora ele pertence àqueles que receberam o Espírito Santo. O belo Evangelho da água e do Espírito é exatamente o mesmo daquele seguido pelos apóstolos na época da igreja primitiva. Todos os cristãos devem receber o Espírito Santo, sabendo que apenas assim podem se tornar filhos de Deus. Aqueles que ainda não creem no Evangelho da água e do Espírito têm pecados em seus corações e não podem ter comunhão com o Espírito Santo. A fim de ter comunhão com Ele, primeiro precisam crer no Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu e receber o Espírito Santo. A Bíblia menciona repetidamente o Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo começou depois da ressurreição de Jesus. Agora é o dia da salvação e hoje é o tempo de sua graça sem limites, mas é realmente triste se nós não recebemos o Evangelho da água e do Espírito e se vivemos sem comunhão com o Espírito Santo. Você tem comunhão com o Espírito Santo? Você está sendo impedido de ter comunhão com o Espírito Santo em razão de seus pecados? Então, aprenda sobre o Evangelho da água e do Espírito que Deus deu a você e creia nele. Se você crer no Evangelho da água e do Espírito, o Espírito Santo habitará em seu coração e será sua companhia. Ele só habita nos corações daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Frequentemente revela sua vontade no coração dos justos. O ministério de Paulo com o Espírito Santo foi o de espalhar o belo Evangelho. Como você pode reconhecer alguém que recebeu o Espírito Santo? O que é a marca? A marca é se a pessoa crê ou não no belo Evangelho da água e do Espírito. Se a pessoa conhece e crê nisso, então esta pessoa terá a habitação
do Espírito Santo. O Espírito de Deus não habita naqueles que não creem no belo Evangelho. Habita apenas naqueles que creem no perdão dos pecados que vem do batismo que Jesus recebeu de João e seu sangue na cruz. Você deseja ter comunhão com o Espírito Santo? Você sabe que tipo de evangelho você precisa a fim de receber o Espírito Santo e ter comunhão com ele? O belo evangelho é encontrado dentro da fé no batismo de Jesus por João e no seu sangue na cruz. Se você não crê no evangelho da água e do Espírito, seus pecados não podem ser perdoados e, portanto, o Espírito Santo não pode habitar em você. Ele exige que as pessoas creiam no Evangelho da água e do Espírito a fim de recebê-lo. O Espírito Santo não pode habitar no coração de pecadores. Se você quer receber o Espírito Santo, primeiro deve crer no belo Evangelho, a fim de limpar todos os seus pecados. Se você deseja ter comunhão com o Espírito Santo, deve ser fiel na pregação do belo Evangelho. Se você quer ser levado ao Espírito Santo, deve sempre amar o belo Evangelho e espalhá-lo onde você estiver. O Espírito Santo está com aqueles que pregam o Evangelho da água e do Espírito. A habitação do Espírito Santo é dada apenas aos justos, aqueles que creem no belo Evangelho. Apenas esses podem ter comunhão com o Espírito Santo. O belo Evangelho que o Espírito Santo atesta é o Evangelho que foi cumprido pelo batismo de Jesus por João e seu sangue. Entre parênteses, 1 João, capítulo 5, do versículo 3 ao 7. Pedro também creu no belo Evangelho e disse, abre aspas, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Fecha aspas, entre parênteses, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Na Bíblia, entre aspas, água, frequentemente representa o batismo que Jesus recebeu de João Batista. Aqueles que estão aptos para receber o Espírito Santo receberam redenção através do belo Evangelho e estão livres de todos os pecados. Aqueles que creem no belo Evangelho podem adorar ao Pai em espírito e em verdade pela liderança do Espírito, entre parênteses, João, capítulo 4, versículo 23. O Espírito Santo auxilia os justos a viverem suas vidas cheias dele, e aqueles que têm a sua habitação podem viver para sempre, louvando ao Senhor. Ele garante que nós somos filhos de Deus e assim podemos viver para sempre com o Evangelho da água e do Espírito e com o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem comunhão com aqueles que se enganam. O Espírito Santo fala aos pecadores em 1 João, capítulo 1, versículo 8, abre aspas, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós, fecha aspas. O Espírito Santo não pode habitar naqueles que se enganam. Ele repreende os pecadores dizendo, abre aspas,
porque você não crê no belo evangelho cumprido pelo batismo de Jesus e seu sangue. Fecha aspas. Nós veremos uma confissão de um cristão nascido de novo, que acreditava que havia recebido o Espírito Santo sem a evidência do batismo de Jesus e seu sangue. Este homem agora crê no Evangelho da água e do sangue e recebeu o Espírito Santo. Aqui nós devemos perceber em quem exatamente o Espírito Santo habita. Abre aspas. Deus começou a viver em meu coração quando eu percebi a razão de minha existência neste mundo. Olhando para mim mesmo, eu acho que a minha fraqueza em viver neste mundo cruel sozinho veio como um grande desejo para Deus. Eu não procurava por Deus, mas naturalmente aceitei a sua existência, pois ele não é visível, mas está lá. É claro que eu me perguntei, entre aspas, ele está realmente ali? Mas mesmo este pensamento me aterrorizava, pois acredito firmemente que ele é o Criador de tudo. Aqueles que rejeitavam a Deus pareciam estúpidos, mas, em alguns casos, pareciam muito mais poderosos do que eu. Pareciam poder enfrentar qualquer coisa por eles mesmos e, por outro lado, eu parecia um bobo fraco, mas eu tinha esperanças pela vida após a morte. Olhava para Deus com grande respeito. Eu pensava se o céu era um lugar para pessoas como eu, que sentiam que estavam sempre fracos. E aquela questão me fez desejar mais intensamente pelo paraíso celestial. Meus pais não eram pessoas religiosas e meus irmãos frequentavam a igreja sem devoção. Eles pensavam que a minha devoção à igreja iria em breve morrer. Então, não me impediam de ir à igreja até quando eu estava no ensino médio. Então, eu ia de igreja em igreja e finalmente comecei a frequentar uma pequena igreja perto da minha casa até o 2º grau. A razão pela qual eu escolhi frequentar esta igreja foi que ela colocava uma grande ênfase no Evangelho. O pastor da igreja era um reavivador evangélico que, aparentemente, não fazia nada que violasse as palavras da Bíblia. Eu tinha razões para levar uma vida religiosa rigorosa, mesmo quando eu estava estressado e oprimido pelos estudos. O motivo disso era que, quando as pessoas chamavam meus companheiros membros de igreja de pagãos, eu acreditava que minha igreja estava correta e eu estava certo de que eu iria para o céu. Aquela certeza estava baseada no Evangelho. Eles dizem que os pecadores não podem entrar no céu, mas as pessoas de outras igrejas diziam que seus corações estavam cheios de pecados. Eu também acreditava que as pessoas da minha igreja eram pecadores antes de eu frequentar a igreja. Então, eu não pensava muito neste criticismo. Mas aqueles tão falados reavivadores evangélicos faziam coisas diferentes do que eu tinha experimentado no passado. Eles diziam que se nós crêssemos em Jesus da forma correta, nós ficaríamos sem pecado. E apenas aqueles
que estão sem pecados podem ir para o céu. Eles também diziam que Jesus nos trouxe justiça na cruz e, portanto, não éramos mais pecadores, mas pessoas justas. Eu não acreditava nisto no início, mas quando pensei sobre o assunto, isto fez sentido. Eu era jovem e pensei que, se eu quisesse ir para o céu, Deus apenas me deixaria entrar se eu não tivesse pecados, pois Ele despreza o pecado. Esta igreja tinha crenças diferentes das que eu estava acostumado, e o ritual dos cultos de adoração era um pouco diferente também. Mas, porque o céu é um lugar onde apenas os escolhidos podem entrar, parecia que as pessoas nesta igreja tinham adotado as crenças corretas. Em razão dela dar ênfase à carne e ao sangue de Jesus, todo domingo nós tomávamos um pouco de vinho e comíamos o pão e, porque esta cerimônia era baseada nas palavras da Bíblia, eu aceitava. Mas eu descobri, mais tarde, que as pessoas apenas participavam do ritual sem realmente entender o seu verdadeiro significado. Eu acreditava que o Espírito Santo habitava nos corações dos crentes e nos corações dos justos, e que ele ouvia todas as suas orações. Então, eu cria que o Espírito Santo habitava em mim. Estava certo que Deus era minha companhia e nunca duvidei do Evangelho em que eu acreditava. Quando atravessava momentos difíceis, eu falava com Deus como se Ele estivesse perto de mim. Acreditava que Ele me ouvia quando eu contava coisas que não podia contar para ninguém. Assim, eu confiava nele e dependia dele. Eu não podia entender aqueles que iam aos encontros de reavivamento para falar em línguas e ria daqueles que frequentavam as reuniões de oração e jejum. Olhando para aqueles esforços, eu pensava, abre aspas, por que eles fazem tantos esforços sem sentido para receber o Espírito Santo? O Espírito Santo vem sobre eles apenas quando estão sem pecado, e assim fica com eles para sempre. Logo, eles deviam ser pecadores, e, sendo assim, ele não viria sobre eles, mesmo com todos os seus esforços. Fecha aspas. Eu sentia pena deles, achava que eram estúpidos. Com aquilo em mente, comecei a pensar que a minha crença no Evangelho era a melhor e que as crenças dos outros eram todas mentiras. Meu coração arrogante alcançou o seu pico. Por 10 anos, eu havia levado uma vida religiosa própria, mas, com o passar do tempo, perguntas começaram a nascer em minha mente e em meu coração. Eu pensei, abre aspas, eu estou sem pecados devido ao Evangelho do sangue na cruz? Mas todos os outros crentes estão sem pecado também? Eles realmente creem neste Evangelho também? Fecha aspas. Eu não sabia, porque eu comecei a fazer estas perguntas. As perguntas apenas vinham à minha cabeça e eu não podia perguntar para ninguém. Esta era uma crença pessoal e não devia ser violada. E teria sido uma questão rude para fazer a alguém. Mas eu comecei a fazer essas perguntas para mim mesmo. Enquanto eu estava no 2º grau, comecei a fazer coisas que costumavam ser
restritas aos preceitos religiosos, e meu coração se tornou tão negro que minhas crenças começaram a diminuir. Eu não estava mais certo das minhas crenças. Abre aspas, eu posso me considerar um homem justo? Fecha aspas. No meio de toda aquela confusão, eu me forcei a pensar no Evangelho da cruz e fiz uma lavagem cerebral em mim mesmo com isso. Mas, quanto mais eu me pressionava, mais perdido ficava e não frequentava mais os cultos na igreja. Eu usava minhas atividades do clube como desculpa. Entre toda a confusão e o caos, eu finalmente encontrei a verdade, ouvi sobre o Evangelho da água e do Espírito, e ele veio até mim como um facho de luz. O impacto foi tão grande que eu senti vontade de chorar, mas, ao ouvir o Evangelho, eu tinha que admitir que tudo o que eu tinha acreditado até então era falso. Eu nunca havia transferido meus pecados para Jesus. Eu tinha acreditado vagamente que ele havia levado meus pecados e que eu era um homem sem pecados, mas não era o caso. Por que Jesus veio a este mundo para ser batizado? Por que queria nos mostrar que ele era tão humilde quanto um cordeiro? Para provar que ele veio como um homem? Ou para profetizar sua morte inevitável? Eu nunca havia sequer sonhado, seja lá qual fosse o vago conhecimento do batismo, que ele fosse tão significativo. A verdade era que Jesus foi batizado por João, o representante de toda a humanidade, e com aquele batismo, todos os nossos pecados foram passados para ele. Abre aspas. Foi por isso que Jesus tornou-se o Cordeiro de Deus e carregou com ele todos os nossos pecados. Agora tudo faz sentido. Abre aspas. Jesus foi julgado por meus pecados na cruz. É por isso que eu não tenho pecado em meu coração. Fecha aspas. A partir do momento que eu conheci o Evangelho da água, entre parênteses, batismo de Jesus, sangue, entre parênteses, da cruz, e do Espírito Santo, entre parênteses, Jesus é Deus. Os pecados que eu sentia no meu coração desapareceram. Agora, eu realmente sou um homem justo e sem pecado, e o Espírito Santo finalmente habita em meu coração. A crença que eu tinha na cruz não era suficiente para me limpar dos pecados que tinha no meu coração. Se você não sabe exatamente como os seus pecados foram passados para Jesus, seus pecados não podem ser perdoados e o Espírito Santo não pode habitar em você. Eu agradeço a Deus por ter recebido o Espírito Santo através do belo Evangelho. Sem nenhum esforço, eu fui perdoado através do Evangelho da água e do Espírito, e o Espírito Santo habita em mim agora e para sempre. Agora eu posso orgulhosamente me chamar de homem sem pecado e posso me orgulhar de que o reino dos céus é meu. Eu aproveito esta oportunidade para agradecer ao Senhor por me dar tais bênçãos sem qualquer custo. Aleluia! Fecha aspas. Aqueles que recebem o Espírito Santo podem dizer que estão sem pecado na presença de Deus. Não importa há quanto tempo
acredita em Jesus. Se você não crê no belo evangelho que Deus nos deu, certamente tem pecado em seu coração. Pessoas como aquela estão enganando a si mesmas e a Deus. Estas pessoas nunca encontraram o Senhor. Se um pecador deseja ter comunhão com o Espírito Santo, ele primeiro deve parar de se enganar e confessar que tem pecados. Apenas assim ele será qualificado para crer no Evangelho da água e do Espírito. Aqueles que creem neste belo Evangelho merecem receber o Espírito Santo. O que o Espírito Santo diz aos pecadores? Ele os aconselha a obter perdão por seus pecados, crendo no belo Evangelho que foi cumprido pelo batismo de Jesus e seu sangue. Se você diz que não é um pecador quando tem pecado, então nunca receberá o Espírito Santo. Aqueles que não creem no belo Evangelho e dizem que não têm pecado, enganam a Deus e a si mesmos. Os pecadores devem conhecer do belo Evangelho da água e do Espírito e receber o Espírito Santo. Apenas assim podem ser libertos do severo julgamento de Deus. Os justos podem ter comunhão com o Espírito Santo confessando seus pecados? Eu falo para aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito e que, portanto, receberam o Espírito Santo. Vamos ver o que Deus falou para os justos em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Abre aspas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fecha aspas. Este verso significa que nós podemos limpar os pecados de nossos corações sujos, nos relembrando e crendo no belo Evangelho, que declara que Jesus levou nossos pecados quando ele foi batizado, e ele os expiou quando foi crucificado. Os justos precisam confessar seus pecados para Deus, pois apenas assim podem ter comunhão com o Espírito Santo. Os justos devem confessar seus pecados e continuar a crer no belo Evangelho. Há muito tempo atrás, o belo Evangelho do batismo de Jesus e seu sangue limpou todos os nossos pecados e, portanto, os justos devem crer neste Evangelho e serem libertos de todos os seus pecados. O Senhor já perdoou todos os pecados deles através do Evangelho da água e do Espírito, e eles devem crer no belo Evangelho para serem assim libertos. Os justos podem purificar seus corações crendo no belo Evangelho da água e do Espírito, quando eles estão poluídos com os seus pecados atuais. Nosso Senhor limpou todos os pecados dos justos há muito tempo atrás, com seu batismo e seu sangue. Portanto, aqueles que creem estão realmente livres de seus pecados. Contudo, esses devem confessar e admitir seus pecados na presença de Deus e, então, devem retornar para a fé do batismo de Jesus e seu sangue, que formam o belo Evangelho, a fim de serem libertos de todos eles. Portanto, os justos sempre podem levar uma nova vida acompanhando o Espírito Santo. Aqueles
que podem olhar para Deus sem se importar com suas fraquezas, podem ter verdadeira comunhão com Deus graças ao belo Evangelho da água e do Espírito. Como nós podemos obter um verdadeiro senso de comunhão com o Espírito Santo? Existem muitas pessoas que desejam ter comunhão com o Espírito Santo, mas que não sabem como fazer este desejo se tornar realidade, apesar de crerem em Jesus. Todas as pessoas recebem o Espírito Santo crendo no Evangelho da água e do Espírito e começam a ter comunhão com o Espírito Santo daquele momento em diante. Da mesma forma, o único modo pelo qual uma pessoa justa pode ter comunhão com o Espírito Santo é conhecer e crer na verdade do Evangelho da água e do Espírito. A comunhão entre os justos e o Espírito não pode ser alcançada sem o verdadeiro Evangelho. Como podemos ter comunhão com o Espírito Santo? Isto só é possível crendo na verdade do belo Evangelho. Deus diz que o homem peca durante toda a sua vida. Em 1 João, capítulo 1, versículo 10, está escrito, abre aspas, se dissermos que não temos cometido pecados, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós, fecha aspas. Não existe ninguém que não tenha pecados perante Deus. A Bíblia mesmo diz, abre aspas, pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque, fecha aspas, entre parênteses, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Todos os homens pecam diante de Deus, e se alguém diz que não tem pecado, este é um mentiroso. As pessoas pecam durante suas vidas até a morte. Por isso que Jesus foi batizado por João, para tirar todos os seus pecados. Se nós não pecássemos, não precisaríamos crer em Deus como nosso Salvador. O Senhor diz, abre aspas, minha palavra não está em vós, fecha aspas, para aqueles que pensam que não têm pecado. Se uma pessoa não tem a fé no belo Evangelho da água e do Espírito, então ela merece a destruição. Se um homem justo ou um pecador dizem que não tem pecado na presença de Deus, então eles não merecem crer no belo Evangelho. O Senhor deu a todos o maravilhoso presente do belo Evangelho. Nós confessamos nossos pecados e nos arrependemos, a fim de receber o perdão deles com o belo Evangelho. Nós devemos retornar ao belo Evangelho, que Deus nos deu como perdão dos nossos pecados e crer nele, a fim de ter comunhão com o Espírito Santo. Um verdadeiro senso de comunhão com o Espírito Santo está no Evangelho da água e do Espírito, e apenas aqueles que o possuem podem ter comunhão com Deus. A humanidade estava longe de Deus em razão dos pecados herdados de Adão e Eva, mas agora nós, que herdamos a semente do pecado, podemos aguardar ansiosamente para termos comunhão com Deus novamente. Para isso, devemos retornar à fé no Evangelho de Jesus Cristo, da água e do Espírito, e sermos perdoados dos pecados que nos afastaram de Deus. Aqueles que creem no belo Evangelho serão salvos de todos os seus pecados, e Deus os encherá com o Espírito Santo. Os justos podem ter comunhão com Deus, pois receberam o Espírito Santo.
Portanto, aqueles que foram cortados por Deus em razão de seus pecados devem retornar ao belo Evangelho da água e do Espírito e crer nele. Apenas dessa forma eles começarão a ter verdadeira comunhão com ele. A habitação do Espírito Santo vem com a fé no belo Evangelho, através da crença no Evangelho da água e do Espírito. Crer nele é um novo caminho até Deus. O Senhor quebrou o muro que, em razão dos pecados antigos e atuais, nos separava dele e nos permite ter comunhão com Deus através da nossa fé no belo Evangelho da água e do Espírito. Nós devemos estabelecer comunhão com o Espírito Santo novamente, sendo que a verdadeira comunhão é alcançada por meio do entendimento do Evangelho da água e do Espírito e pela obediência à fé. Comunhão com o Espírito Santo ocorre quando temos a fé no fato de que o perdão de nossos pecados veio pelo belo Evangelho. Aqueles que não receberam perdão por seus pecados não podem ter comunhão com o Espírito Santo. Em outras palavras, ninguém pode ter comunhão com o Espírito Santo sem crer no Evangelho da água e do Espírito. Se é difícil para você ter comunhão com o Espírito Santo, então deve primeiro admitir que não crê no Evangelho da água e do Espírito e que seus pecados não foram perdoados. Você deseja ter comunhão com o Espírito Santo? Então creia no Evangelho que foi cumprido pelo batismo de Jesus e seu sangue. Apenas dessa forma você será perdoado de todos os seus pecados e, como recompensa, receberá o Espírito Santo em seu coração. Este belo Evangelho certamente pode te garantir comunhão com ele.